Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de conversar com quem cuida da mente do próximo. Falo dela, a psicóloga e neuropsicóloga Luísa Bragança, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Luísa, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada por você ter me convidado. Eu que agradeço pelo fato de você ter aceitado. É uma honra do tamanho do mundo poder ter você aqui. E para começar nosso bate-papo, antes da gente poder falar de questões mais específicas voltadas para o seu trabalho como psicóloga, como é que era a Luísa Bragança nos áureos tempos de Colégio Imaculada? Olha, eu confesso que eu não era a aluna exemplar, não, viu? Olha, é difícil alguém admitir isso, brincadeira. Ai, mas eu não, assim, eu sempre fui muito do grupo da resenha, da conversa paralela da sala de aula. Às vezes você expulsa de sala. Eita, menina, não é essa daí. Conversava demais. Mas, assim, né, até o primeiro ano do ensino médio, eu era mais desleixada mesmo. Sim. E aí, no segundo ano, eu entrei no Genoma, e aí a gente sabe que, né, tem um nível ali difícil de esforço bem maior. Então, eu segui aí os dois últimos anos do meu ensino médio lá no Genoma e me formei, então eu comecei um pouco a levar mais a sério os estudos. Mas eu falo que eu realmente aprendi mesmo Sim. a estudar, né, a ter essa responsabilidade acadêmica na faculdade. Porque também eu gostava do meu curso, Claro. né? Eu entrei em contato com coisas que eu gosto, que eu já, né? Eu sempre quis fazer psicologia, então eu me apaixonei pelo curso e foi quando eu tive esse senso aí de responsabilidade acadêmica mesmo. Com certeza. Qual que é a grande lembrança que você tem de todo esse período que você teve dentro da escola, tanto no Imaculada e também no Colégio Genoma? Ai, dos meus amigos. Né, eu fiz bons laços de amizade que até hoje eu mantenho. Sim, que bacana. São meus amigos de longa data e foram momentos muito bons. Eu confesso que o Colégio Imaculada, ele tá eternizado no meu coração, assim, é um colégio maravilhoso, muito humano. Eu tive muitos bons momentos lá com as minhas amigas mesmo, de conversas ali no intervalo, né? A gente era jovem, adolescente, aí via os garotinhos. Sempre tinha muito disso também, então ficou assim, bem guardado nas minhas boas lembranças do ensino médio. E sobre a psicologia na sua vida? Você que escolheu ela como uma atividade profissional ou ela que te escolheu para ela? Boa pergunta. Nunca parei muito para pensar sobre isso, né? Mas acredito que foi um pouco dos dois, porque quando eu estava no segundo ano, eu pensava em fazer direito. E aí, quando eu entrei no terceiro ano, eu comecei um processo de psicoterapia. Sim. E eu comecei a gostar muito, sabe? De como que era todo o trabalho da terapeuta, paciente, né? Como que funcionava ali todo aquele, assim, um setting terapêutico mesmo. E eu sempre fui uma pessoa que os meus amigos sempre gostavam muito de compartilhar as coisas comigo, né? Eles sempre me procuravam quando estavam em alguma dificuldade, em algum sofrimento. Então, eu fui me identificando com aquilo tudo. E aí eu descobri que eu realmente queria ser psicóloga, que eu queria seguir ali aquela carreira, que eu me identifiquei com ela. E em relação ao curso psicologia, e eu imagino que precisa ser um curso muito bem feito, porque engana-se quem pensa que o fato de ser psicólogo ou psicóloga é apenas sentar numa cadeira e dar conselho para uma pessoa que está aflita ou passando por conflitos na sua vida. Requer muito estudo e uma base teórica gigantesca. Sim. Como é que foi o seu período dentro da faculdade e qual que foi a importância do curso de psicologia, da Univale para a sua vida? Olha, foi muito importante. Ali eu tive contato com profissionais muito bons, né? Inclusive, a minha abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental, eu tive uma professora, né, que é a Ana Clara, que para mim ela foi um exemplo. A Ana chegava na sala de aula,
acredito que a maioria dos alunos fala assim, eu quero ser uma Ana Clara. Olha isso, que lindo. Então, assim, a gente admirava muito, porque a gente fala que, igual, na psicologia, existem diversas abordagens. E as pessoas, às vezes, elas se identificam com o professor, igual mesmo no ensino médio, Sim. a gente se identifica ali com aquele professor e a gente vai tender mais a gostar. Mas foi muito importante, porque igual você falou, né? As pessoas acham que é eu sentar numa cadeira com uma pessoa na minha frente e eu dar conselhos para ele. E não é isso, né? Essa base teórica, científica, de compreender o comportamento humano, o funcionamento cerebral, ele é extremamente importante para poder fazer o meu trabalho, né? Da forma que deve ser feito, né? Correto, assertivo, coerente. Sim. E dentro da ciência, principalmente, que é muito importante. O psicólogo, ele tem o poder e a capacidade de salvar vidas? Olha, eu acredito que sim. Mas eu gosto de usar muito uma metáfora quando os meus pacientes chegam, que eu falo que nós dois estamos entrando num barco e a gente precisa de chegar numa ilha, né? E vamos ter que atravessar ali aquele lago, aquele mar, ou aquele rio, enfim, toda aquela água juntos. Só que não tem como eu remar sozinha, porque eu não tenho força suficiente e ele também não tem força suficiente para remar sozinho. Sim. Então, é um esforço contínuo de ambas as partes. É um trabalho entre duas pessoas em conjuntos. O que é depressão? A depressão, ela é marcada por uma tristeza intensa, né? Por pelo menos 2 semanas. Então, a pessoa no estado depressivo, ela tende a se isolar dos amigos. Ela pode ficar mais irritadiça, né? Um choro mais excessivo, um aumento aí de uma agitação, né? Ou às vezes até menos, isso depende de cada pessoa. Exato. Ela pode comer menos, né? Diminuição do apetite. Assim como também uma baixa energia. Então, é como se, por exemplo, para eu poder levantar da minha cama e tomar um banho, é difícil. Mas é claro que nós Sim. estamos falando aí de depressão leve, moderada e grave. Isso vai depender do quadro de cada um. Sim. Mas ela é muito marcada por uma tristeza, uma angústia. A gente fala que a depressão, a pessoa está presa ao passado. Entendi. E em relação à depressão, e até pegando um gancho no que você faz como psicóloga e neuropsicóloga, porque me parece isso até mesmo antes da pandemia, mas a pandemia ajudou a fazer com que esse debate acerca da saúde mental pudesse ser levado mais à tona e ao grande público. Mas, Luísa, eu imagino que até pela gente estar inserido na mesma faixa etária, eu acho que você se recorda de que há 20, 22, 3 anos atrás, quando você se deparava com alguém que falava de psicólogo ou psicóloga e que precisava ou que tinha contato com um psicólogo, uma psicóloga, logo essa pessoa era taxada como doida, tá tendo algum tipo de problema, que isso não existe, é frescura. Mas os anos passaram, demorou, mas chegou o período, o momento onde vocês, psicólogos, possuem uma importância fundamental na vida de milhões de pessoas. Como é que você analisa o grau de importância que você, como psicóloga, tem na vida do próximo e como é que você analisa e avalia o debate acerca da saúde mental nos tempos atuais? Bom, igual você falou, a gente evoluiu bastante nesse sentido. Temos muito que evoluir ainda, mas só pelo fato de hoje sempre estar na mídia falando sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, né? E sobre outros transtornos mentais ainda que antes não se falavam, porque a depressão e a ansiedade, ela é o que mais se fala porque são as duas mais prevalentes aí na sociedade, né? Mas existem outros transtornos também que precisam ser falados e hoje a gente já está falando cada vez mais deles. Então, assim, essa evolução da saúde mental é muito importante, porque não é só no nosso físico que adoece, o nosso cérebro, ele também adoece. E uma vez que o nosso cérebro ele está adoecido, o nosso físico também é comprometido. Porque o nosso corpo, ele é interligado. Não é mente e corpo separados, eles são juntos. Sim. Então, se algo não está funcionando bem ali, nada vai bem. E em relação ao debate sobre a saúde mental, quando a gente pensa em depressão, vem também o transtorno de ansiedade com ele, né? E às vezes as pessoas que têm depressão também possuem transtorno de ansiedade.
Qual que é a grande diferença da depressão para a ansiedade? Bom, uma bem simples assim para falar. Fique à vontade. A depressão é o passado, a ansiedade é o futuro. E, na verdade, a ansiedade, ela tende mais a desenvolver a depressão. Porque a gente entra num estado, né, de estresse tão grande ali no nosso cérebro, todo o nosso organismo, que ele tende a aumentar, né, a possibilidade, você fica mais suscetível a desenvolver uma depressão. A ansiedade é aquela preocupação excessiva o tempo todo, né? Ai, por exemplo, eu vou vir aqui hoje. Ah, será que eu vou bem? Como é que vai ser? Será que o Gustavo vai me perguntar alguma coisa? Será que eu não vou saber responder? E a depressão, não. A depressão pode ser depois de um tempo, né? Passou a minha vida, aí eu vou ficar lembrando. Nossa, mas eu não fui bem. Nossa, mas eu sou ruim mesmo, né? E aí eu vou ficar triste. Às vezes a gente se sente culpado, né? Por erros do passado. Então, muitas vezes está ligado aos seus atos já cometidos, né? A sua vida, as suas experiências já que você vivenciou. E a ansiedade, não. São experiências que você ainda vai viver. Sim. Quando uma pessoa decide tirar a própria vida, é o grau mais alto do estado depressivo? Sim. Realmente, né? Quando a pessoa já não tá conseguindo mais lidar com aquela dor ali, ela tá em um nível de sofrimento tão grande que ela, né, acredita que a única saída dela é a morte. Na verdade, ela não quer morrer. Ela quer aliviar o sofrimento dela. Realmente é algo que muito alarmante, que infelizmente tem crescido bastante. O governador Valadares tem aí vários relatos desse tipo de situação. Mas, além de vocês, psicólogos, que fazem parte desse grupo que eu vou citar agora, existem familiares, pais, mães, amigos, irmãos, colegas próximos de trabalho que estão inseridos na famosa rede de apoio. Qual o grau máximo de importância dessas pessoas que formam essa rede de apoio e que podem, assim como você, enquanto psicóloga, salvar uma vida? Nossa, é muito importante a rede de apoio, porque ali é psicoterapia, né? 1 vez, 2 vezes na semana, às vezes 3, enfim, dependendo do caso, mas é específico ali de um tempo, né? Sim. Mas a sua rede de apoio, ela vai estar do seu lado o tempo todo, né? Então, a pessoa vai te escutar. Ou, né, vamos colocar exemplo de uma pessoa com ideação suicida. Então, ela tem uma rede de apoio, nem que seja uma pessoa com quem ela conversa, com quem ela fala assim, olha, tô tendo muitos pensamentos de morte, por exemplo. Ela vai ter uma pessoa ali de fora também, para poder ajudar ela a passar por esse sofrimento, que vai pegar na mão dela e falar assim, olha, vamos junto, eu tô com você, né? Nós vamos passar por isso juntos. A sua dor também é a minha dor, eu compartilho disso com você. Então, a pessoa, ela se sente acolhida, ela se sente validada ali naquele momento tão difícil, de tanta dor para ela. Então, isso ajuda muito no processo de melhora. Por que toda vez... Isso eu já ouvi relatos de psicólogos, de pessoas que infelizmente passaram pela depressão e graças a Deus venceram. Normalmente é receitado, podemos dizer assim, por vocês psicólogos, a prática de atividade física para quem se encontra no quadro de depressão. Qual que é a relação e qual que é a importância da atividade física para quem se encontra nessa situação? Então, a atividade física já é comprovado cientificamente, né, todos os benefícios dela pra gente, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, quando a gente fala de uma pessoa que está com depressão, ela tem uma baixa aí de serotonina, né, de dopamina, entre outros neurotransmissores, que aí durante as atividades físicas, eles tendem a dar um aumento ali, né, principalmente, por exemplo, da noradrenalina, né, da dopamina. Então, isso faz com que ele tenha ali aquele momento de bem-estar. E isso a gente chama também de ir acumulando emoções positivas. E isso é muito importante para você poder sair desse processo, né, depressivo também. Quanto mais emoções, vivências positivas você tem na sua vida, né? Mesmo que o exercício físico para alguns não sejam tão prazerosos, mas a gente sabe que ali no seu cérebro, ele é benéfico. Então, de alguma forma, ele vai te causar um bem-estar. É algo que a pessoa às vezes não vê, mas sente. Exatamente. Vivemos a era de relacionamentos, até porque a nossa vida ela é feita de relacionamentos. Relacionamentos amorosos, de amizade, familiares. E principalmente nesse mundo tão conectado, nesse mundo tão globalizado,
e com uma alta incidência de pessoas adeptas à tecnologia, em forma de redes sociais, por exemplo, constantemente a gente consegue perceber nas redes sociais casais lindos, maravilhosos no Instagram, no Facebook de tempos atrás. E aí depois você descobre que aquilo que é visto ali não é a realidade na vida real. E sobre vida real, eu percebo que tem existido bastante a famosa dependência emocional dentro de um relacionamento. Às vezes o amor acabou entre o casal. E aí vai muito por parte do marido, do namorado, ou da namorada, ou da esposa. Só que quem é que nunca se deparou? Pensa na sua cabeça aí, você vai lembrar. De um casal que você conhece ou já conheceu, que por vários motivos, por várias situações, era nítido e notório e muito claro que ali não tinha mais amor. Mas existia uma dependência emocional de um dos dois lados. A dependência emocional é um tipo de transtorno mental? Não. A gente fala de dependência emocional um pouco mais de senso comum. Sim. Né? Mas não deixa de ser, de alguma forma, uma certa dependência. Porque é como se a outra pessoa não conseguisse viver sem a outra. Então, eu não sou ninguém sem ele. Eu não vou arrumar mais ninguém se não for ele ou ela. Né? Então, Sim. A pessoa ela começa a ter esses tipos de pensamentos e ela acredita fielmente nisso. Então, ela não consegue sair desse relacionamento. Só ele vai me amar, mesmo não tendo mais amor, mas Sim. nem ela consegue perceber, porque ela já tá eles estão ali tão entrelaçados que ela não consegue sair daquele relacionamento. Às vezes, a autoestima já tá minada. Exato. Porque quando a gente fala de uma relação com uma certa dependência emocional, nós já estamos falando de um relacionamento que não é saudável. Sim. É um relacionamento tóxico, né? O famoso relacionamento tóxico. Então, a pessoa ela não consegue perceber quão nocivo está sendo aquilo. E aí, quando ela percebe e procura ajuda, chega no consultório, é um processo muito doloroso, muito difícil, mas muito libertador também. Com certeza. Eu costumo dizer, Luísa, que uma agressão feita a uma mulher, ela nunca acaba na ação. É algo que se estende durante toda a vida dessa mulher. Seja uma agressão feita, produzida pelo namorado ou pelo marido. E, infelizmente, né, todo dia a gente vê um caso, se não for um caso extremo, de feminicídio no Brasil. E vai ao encontro disso que você falou. Existia ali uma dependência emocional, vários fatores ali, vários sintomas claros de que não existia mais um relacionamento e sim uma dependência. E, infelizmente, e hoje no Brasil, com uma incidência muito alta, vários casos, mediante a tudo isso que você acabou de falar, às vezes o resultado é uma agressão ou também uma morte. O quanto que esse tipo de ação produzida contra uma mulher, por exemplo, ela pode ser muito prejudicial para a saúde mental de quem passa por esse tipo de situação. É muito prejudicial. Aí nós estamos falando de vários transtornos que podem ser desenvolvidos em cima, né, de vivências, né, essas vivências aí. Um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Essa pessoa ela pode começar a ter ideações suicidas, pode até mesmo cometer um suicídio. E sem contar o sofrimento psicológico, que não envolve, né, necessariamente um transtorno mental, mas é como se a pessoa ela perdesse o senso de identidade dela. Ela não acredita mais nela, ela não sabe quem ela se sente fracassada, se sente inútil, né? A mulher, né, já não se acha mais bonita, acha que qualquer uma é melhor do que ela, né? Na verdade, a gente é um termo pesado, mas assim, a pessoa se sente um nada. Sobre se sentir um nada. Cara, eu conheço tanta mulher muito bonita que chama a atenção, mas aí depois eu descubro que essa mesma pessoa tem uma autoestima muito baixa. E acho que tanto para nós homens e para vocês mulheres, a autoestima é um dos pilares para você ter uma boa saúde mental e para você poder levar a sua vida em vários aspectos, em várias searas, profissional e também na vida pessoal. Qual que é o poder da autoestima?
na vida de uma pessoa. Sim, é igual você falou, né? Ela é muito importante para a saúde mental, porque a nossa autoestima não é só eu me olhar no espelho, né, e falar assim, você é uma pessoa bonita. Não, a autoestima vai muito além disso. Sim. É eu saber dos meus valores, das minhas potencialidades, né, de como eu me enxergo, os pontos positivos que eu vejo em mim, o quanto que eu acredito que eu sou capaz, né, de conquistar ou de fazer alguma coisa. Então, vamos pensar, né? Ela tá interligada em tudo em você. Então, eu posso me achar linda, Gustavo, mas se eu chegar aqui e falar assim, não, eu não sou capaz de fazer isso, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, eu já tô minando minha autoestima de alguma forma, né? Porque a autoestima, ela é mais complexa do que a gente imagina. A gente sempre liga a autoestima à beleza, Sim. mas não necessariamente é só a beleza. O quanto que um período de luto pode ser um fator desencadeador de uma depressão ou de um transtorno de ansiedade? O luto, ele tem um tempo aí, né, do que é considerado o essencial, né? Que é até 1 ano, pelo menos, né? Todo esse processo de luto. Passou mais de 1 ano, a pessoa ainda tá naquele processo de luto, de tristeza, aí a gente já pode chamar de luto patológico. Só que aí vem uma outra questão, né, Gustavo? O luto, ele é bem complexo porque ele envolve a falta da pessoa, né? Mas será que até que ponto essa pessoa tá sofrendo? Só pelo luto? Ou vem outras questões ligadas também à morte dessa pessoa Sim. que está influenciando ali o sofrimento dela? Então, a gente precisa, quando trabalha com essa temática, pesquisar e compreender bem ali o que está passando na cabeça daquela pessoa, né? Quais são as emoções dela ligadas a isso? O que ela está fazendo mediante a isso? Então, a gente tem que compreender todo o fenômeno psicológico ali para a gente poder trabalhar em cima e ser bem assertivo no nosso trabalho. O que é ser psicóloga para você? Ser psicóloga, para mim, é uma das partes da minha vida mais bonitas. Eu acho que o ser psicóloga é você ajudar um outro ser humano a aliviar o sofrimento, né? Você tá ali junto, pegar na mão de quem tá sofrendo intensamente e ajudar ele a passar por aquele momento ruim, tenebroso, né? Então, saber que você tem a capacidade de fazer isso, que você pode fazer isso e que você tá ajudando aquela pessoa, nossa, é uma sensação única, é indescritível. E sobre ajudar pessoas? Imagino que em toda a sua carreira, toda a sua trajetória, você tem aí vários relatos marcantes de pessoas que foram ajudadas, transformadas ou até mesmo salvas por conta da intervenção do seu trabalho. Qual o relato mais marcante de alguém que teve a sua vida salva ou transformada através do trabalho da Luísa Bragança? Então, eu tive uma paciente que ela era muito grave e aí com muitas ideações suicidas e tudo. E por um tempo a gente conseguiu estabilizar com que ela tentasse levar uma vida que vale a pena ser vivida. A gente entende, Gustavo, que o nosso trabalho ele é muito difícil também, porque é igual eu falei, é um trabalho dual, né? E nem sempre a gente vai estabilizar aquele paciente, né? Ele vai se manter assim, mas só de você saber que houve uma melhora, um momento de estabilidade ali, que o paciente diminuiu as ideações suicidas, que aquele momento já não é de tanta dor, bom, é muito bom, né? E aí eu vi isso nesse processo terapêutico com essa paciente. Em meio a tanto debate acerca da saúde mental, se tem uma palavra que está inserida na relação entre um psicólogo ou uma psicóloga e o paciente que está ali na sua frente conversando contigo e querendo uma ajuda, é a palavra confiança. E eu imagino que essa palavra faz parte dos pilares da vida de um profissional dentro da psicologia. Quais são, na sua visão, os pilares básicos para um psicólogo ou psicóloga ter sucesso na sua área de trabalho, mas principalmente ser esse agente transformador de vidas dentro da psicologia? Primeiramente, antes da gente falar de qualquer questão ligada a estudo, eu acho que nós psicólogos precisamos de ter aí essa habilidade e de desenvolver a empatia. Sim.
Se você não for empático, né, a ponto de compreender ali o outro ser humano, né, em diversos aspectos da vida dele, porque a gente nunca sabe, né, o que nós vamos receber de demanda, você não consegue exercer um bom trabalho, porque nós não somos robôs. Exato. Né? E outra questão muito importante é o estudo, é você se basear em prática baseada em evidências, né? Hoje a ciência aí, ela está cada vez mais mostrando a importância da psicologia, como que a psicologia, ela faz a diferença até mesmo a nível cerebral ali, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho um problema, alguma questão, meu cérebro não está ali, de alguma forma, funcionando bem naquela área, né? E quando a gente vai fazendo todo esse processo psicoterapêutico, vai ocorrendo mudanças ali cerebrais ou novas conexões vão sendo criadas. Então, a gente vê a psicologia na prática ali e é incrível. Sim. Então, assim, além de você ter uma empatia, saber acolher, saber ter uma escuta ativa, você também precisa estar em constante... sempre querendo melhorar, né? Sempre em constante... Ai, meu Deus. Evolução. Isso. Porque a nossa vida, ela precisa estar em constante evolução em vários aspectos. Ainda mais uma vida tão corrida e tão concorrida. Por exemplo, na nossa vida profissional, a evolução é tudo. Porque se a gente parar no lugar que a gente está hoje, daqui a 10 anos, teremos muitas dificuldades. Uhum. E sobre isso, Luísa, você falou na sua última explanação a questão, né, de que nós não somos robôs. Mas, menina... Às vezes parece que a gente é e que a gente precisa ser. Sim. Tem dias que a gente acha que a gente é um robô. Porque a gente faz tudo no automático, nem pensa, só faz, chega em casa, também continua na questão de ser muito automático todos os nossos movimentos. E a vida hoje, Luísa, tá muito corrida, tá muito atarefada. E isso é bom, porque é sinal que você tá trabalhando, que você tá ativo, é atividade física, é a relação que você tem que ter com a mãe, com o pai, com o namorado, caso a pessoa tenha, ou com a namorada, enfim. A nossa vida, ela é isso. Só que às vezes, você pode até conseguir fazer tudo isso. Mas às vezes a mente, ela dá alguns sinais de que, opa, você precisa parar. Quem é que nunca escutou a síndrome de burnout? A pessoa está trabalhando demais. E ela quer continuar trabalhando, mas às vezes o corpo começa a dar sinais de que, opa, você não é um robô. Em pleno 2024, com essa quantidade de informações boas e ruins, com esse mundo globalizado, com tantas tarefas, com tantos deveres, como é que você, como psicóloga, e o que você pode dar de dica para todos nós sermos seres humanos saudáveis, pensando, claro, na nossa mente? Sim. Vejo que principalmente a rede social é um fator que mostra vidas perfeitas, igual você falou em algum momento. Exato. E que todo mundo dá conta de tudo, que a gente tem que trabalhar, fazer exercício, ter boas relações, estudar. Gente, isso é meramente impossível, tá? Isso não existe. A gente precisa de entender os nossos limites e aceitá-los também, principalmente. Então, por exemplo, se eu sei que para mim trabalhar... se hoje eu trabalho 10 horas por dia e eu chego em casa muito cansado, não tenho obrigação de ir fazer um exercício físico. Eu vou descansar o meu corpo. Amanhã eu faço. Então, você tem que começar a estabelecer para você também metas realísticas, né? Mesmo no seu dia a dia, médio, longo prazo, para você começar a compreender o seu funcionamento. É um processo de autoconhecimento mesmo, para você não ficar adoecido. Porque a nossa saúde mental, ela é muito válida. Com certeza, com certeza. O quanto que em pleno julho de 2024... a Luísa Bragança se sente realizada sendo psicóloga? Olha, eu sou muito realizada na minha profissão. Ainda tenho muito o que conquistar, né? Eu ainda estou no início na minha trajetória, mas eu já me sinto muito feliz. Eu falo que a Luísa que formou no final de 2020 para a Luísa de hoje, 2024, evoluiu muito. Que bacana. Em termos de conhecimento, em termos de ser humano, né? Em termos de profissional. Então, eu vejo uma boa evolução e
quero cada vez evoluir mais, né? De crescer mesmo dentro da minha profissão. Eu tenho muitos projetos para colocar em prática aqui. Tô com várias ideias. Olha isso aí. Então, assim, tenho muito que crescer. Tô começando a minha caminhada, mas eu tô bem feliz de como ela tá Que sendo. ótimo, muito lindo ouvir isso. Luísa, em toda a sua trajetória como psicóloga, você já teve aí contato com várias pessoas de áreas diferentes, de classes sociais totalmente antagônicas, de religiões diferentes, pensamentos políticos diferentes, tudo diferente umas das outras. Eu acho que a graça da vida, não só na psicologia, mas acho que no nosso convívio social, é você ter contato com pessoas que às vezes pensam diferente em vários aspectos. Acho que é muito salutar você ter contato com quem pensa diferente, porque você consegue crescer, você consegue debater, ter uma discussão saudável, claro, e isso faz parte do crescimento da nossa vida. E a nossa vida, ela é feita de pessoas na vida, no campo profissional e no campo pessoal. E olha que interessante, todo mundo tem uma pessoa marcante ou pessoas marcantes na seara profissional e pessoal. E você acaba sendo um misto dos dois, porque você acaba sendo especial, profissionalmente falando, por conta do seu trabalho, na vida de muitas pessoas. Mas, pessoalmente, uma pessoa que teve uma vida transformada por conta do seu trabalho, acaba adotando a sua imagem, o seu nome, dentro do coração dela. Logo, você faz parte da vida pessoal dela para sempre. Você para sempre estará no coração de muitas pessoas, ou, tenho certeza, que já está por conta do seu trabalho como psicóloga e neuropsicóloga. Só que você também tem pessoas especiais e que fazem parte, e que são inesquecíveis e que possuem ali um poder de serem pessoas únicas e até mesmo insubstituíveis. Só que a mais importante de todas, eu imagino que atende pelo nome de Roseli Bragança. O quanto que essa mulher é responsável pela vida da mulher Luísa Bragança. Nossa, minha mãe é responsável por tudo que eu sou. A minha mãe, ela é minha alma gêmea. Tudo que eu sou é devido à minha mãe. Minha mãe, em todos os meus momentos mais difíceis, ela esteve do meu lado, ela pegou na minha mão, ela me colocou no colo, ela me acolheu. Ela me entende como ninguém, ela me conhece. Na minha voz, né, eu já morei em outra cidade, então quando ela me ligava, às vezes, eu não estava muito legal, ela já perguntava, o que aconteceu? Aí eu ficava, como assim? Já sabe. Sua voz não é a mesma, minha filha. Sim. Então, a minha mãe, ela é muito importante, ela é muito marcante na minha história. Tem até uma tatuagem aqui em homenagem a ela. Ela é tudo pra mim. Eu não vejo minha vida hoje, né, de ser quem eu sou se não tivesse tido a minha mãe nela. Qual que é o momento mais marcante ou qual que é a grande lembrança que você tem com a sua mãe? Seja uma conversa, seja um dia específico, seja uma festa ou uma discussão ou um conselho que ela te passou? Nossa, nós temos tantos momentos marcantes. Mas um momento que me marcou muito foi que quando meu irmão nasceu, eu tinha 3 para 4 anos. E a minha mãe, ela saiu de casa. E eu não entendia, cadê a minha mãe? Né? Ela foi ganhar o meu irmão. Foi a primeira vez que eu tive esse corte, assim, né? De ver a minha mãe, né? Com a minha mãe. Aquilo pra mim foi muito difícil. E aí o meu pai deu um jeito, né? Com o médico ali. E eu fui visitar ela. Sim. Isso pra mim foi muito marcante. Primeiro porque a gente, desde pequena, a gente já começa a compreender que nós vamos ser separados dos pais em alguns momentos. Mas eu poder ali ver a minha mãe naquele momento, né? Que tinha acabado de ganhar o meu irmão também. Eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim. Uma memória, uma lembrança ruim de alguma forma, mas muito boa também. Sobre momentos marcantes, a nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante que pelo fato da nossa vida ser um livro, você é a autora e escreve as páginas que estarão no livro da sua vida, ou que já estão no livro da sua vida. Então, todo dia, você, através das suas ações profissionais e pessoais, escreve uma página no livro da sua vida. Na segunda-feira, você escreveu uma página. Na terça também. Ontem, da mesma forma. Hoje, idem.
E amanhã será do mesmo jeito. E, Luísa, às vezes a página da segunda ela não vai ser tão legal. Por conta de vários motivos. A da terça, então, vai ser pior ainda. Quando você acha que não tem como piorar, a da quarta vai ser o dobro em relação à questão de ser um dia ruim. Sim. Isso faz parte da nossa vida. Mas a nossa vida ela é tão impressionante e tão surpreendente que vem a quinta-feira e muda tudo. E você esquece tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias. Sim. São assim os nossos dias aqui na Terra. Ou seja, a nossa vida é feita de momentos. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil da minha vida... Olha, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi durante a faculdade. Eu tive um episódio depressivo. Sim. Eu fiquei muito mal, foi muito difícil. E aí eu procurei ajuda. Procurei ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Fiz todo esse acompanhamento profissional. Tive muito apoio, tive uma rede de apoio muito boa. Então, eu utilizei de tudo que é mais importante, né? Amigos, família, profissionais especializados na área. Sempre tentando ocupar minha cabeça, né? Com sair, Sim. Tentar fazer um exercício físico. Então, eu fiz aquilo que eu dava conta naquele momento, porque de início é muito difícil a gente colocar em prática. Mas eu segui mesmo esse roteiro aí que a gente precisa de fazer para poder sair desse momento tão difícil para mim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz da minha vida? Não consigo lembrar de um momento tão marcante. É engraçado isso, né, Gustavo? Exato. A gente marca tantos momentos Sim. ruins e a gente esquece de marcar os momentos bons. Exato. O momento mais feliz da minha vida. A minha infância, ela foi muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu acho que não tem como eu descrever um momento único, porque eu brinco muitas vezes, eu falo que na minha infância a sensação que eu tinha que eu era uma princesa, eu morava num castelo, e os meus pais eram a rainha e o rei. Então eu fui muito feliz. Então toda a minha infância ela é muito marcante pra mim em todos os momentos, sabe? As viagens em família, né? Cada vez que eu tava brincando com um colega ali na minha casa, eu gostava muito de brincar na rua de queimada com os vizinhos. Sim. Então eu não consigo te falar um momento mais específico marcante, mas eu consigo te falar uma fase muito marcante, que foi a minha infância. Ela é uma lembrança muito feliz da minha vida. Que bom. E é a primeira vez que a pessoa fala sobre a infância. É importante ressaltar o quanto que a infância, às vezes, forma muito do que a gente é hoje e faz com que possamos ter muitas lembranças boas do que vivemos outrora. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar algumas palavras e você vai defini-las você vai defini-las com uma palavra. Tá. Podemos ir? Psicologia. Amor. Neuropsicologia. Cérebro. Montes Claros. Paixão. Colégio Imaculada. Lembrança. Genoma. Estudo. Vida. Vida. Complexa. Governador Valadares. Nascimento. Roseli Bragança. Minha vida. Luísa Bragança. Luísa Bragança. Me definir uma palavra? Sim. Eu acho que seria... Você vai cortar esse tempo aí, tá? Não precisa. Pode falar à vontade. Luísa Bragança. Gente, é difícil me definir uma palavra. Eu acho que seria empatia. Um sonho já realizado na sua vida. Me mudar. Um sonho que você ainda almeja realizar. Ter meu próprio consultório. Como empresa mesmo. Agora, a parte mais leve do bate-papo. Que é o jogo do subestimado e o superestimado.
O superestimado é o famoso não é isso tudo. Quem é que nunca falou isso? Para definir uma música, um cantor, uma comida, uma bebida, uma viagem, um show, enfim. E o subestimado é aquilo que na sua roda de amigos ali só você gosta, você vê que muita gente ao seu redor detesta. E para e pensa e fala pra você, Luísa, como é que você gosta disso? Mas você não deixa de gostar. Isso vale pra muita coisa na vida. Me fala aí uma comida superestimada. Aquela que você não gosta, detesta, mas que você vê que todo mundo ao seu redor gosta e você não entende a mente dessa pessoa que gosta. Frango com quiabo? Nossa, aí não, vou discordar disso. Hoje eu sou vegetariana, Sim. né? Mas quando eu comia carne, eu não entendia por que as pessoas comiam isso. Nossa, bom demais. Oh, meu Deus. Uma bebida. Pode ser alcoólica ou não. Bebida. Superestimada. Cerveja. Nossa. Hoje eu tô dando sabão. Uma banda, cantor ou cantora ou grupo musical superestimado ou superestimado. Polêmico, hein? Fique à vontade para poder falar. Eu acho que... Pode ser um gênero específico também. Ok. Funk? Concordo. Aí eu concordei com você pela primeira vez. Ao contrário, uma comida subestimada. Pizza. Realmente. Porque as pessoas acham que é comum, né? Mas, gente, Sim. não é comum pizza. Verdade, verdade. Uma bebida subestimada. Eu acho que não seria subestimada, mas... No meu meio, assim, de amigos, por exemplo, eles não costumam tomar tanto vinho. Ai, que chique. Uma banda, cantor ou cantora ou gênero musical subestimado ou subestimada. Eu entrei nesse mundo do K-pop recentemente, sabe? Eu sei que é muito famoso. Sim. Mas no meio, assim, que eu vivo... O pessoal fala, você fala que escuta, o pessoal te zoa. Eu sou zoada. Oh, meu Deus, por causa do K-pop. Luísa, defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. E eu que sou grato pelo fato de você ter me dado a oportunidade de eternizar a sua história aqui no Resenha Cast, que tem esse intuito de eternizar a história de pessoas marcantes e edificantes aqui de Governador Valadares. Muito, mas muito obrigado por ter aceitado o convite, pela sua disposição de estar aqui. Foi uma honra eternizar a sua história, não só como psicóloga, mas principalmente como mulher, como filha, como irmã, como amiga, enfim, como amante do K-pop. Foi uma honra, sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, Gustavo. Tamo junto. Luísa Bragança, que foi a protagonista desta incrível prosa no Resenha Cast de hoje, quinta-feira. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais.